Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a agenda do Vila Nova no mês de julho e também vamos falar de como foi o desempenho colorado no mês que acabou de terminar. Então isso vai ser o destaque desta edição deste vídeo aqui no Futebol 62. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência, você está aqui pela primeira vez, que prazer, você vem sempre aqui, um prazer maior ainda, saiba que isso aqui é a casa do futebol goiano e a sua casa de você que gosta do futebol goiano. Sinta-se em casa, o Futebol 62 é feito para você mesmo. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Se ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever para fortalecer esse projeto que vem crescendo felizmente a cada dia. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você precisa de um computador, de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência? Fale com a Viegas Printer que ela te atende em qualquer lugar do estado de Goiás. 991437700 é o telefone, é o WhatsApp da Viegas Printer Locação de Impressoras. No mês passado eu trouxe a agenda do mês, né? Essa é uma rotina que a gente vai criar aqui no canal. Vamos primeiro observar como foi o mês de junho por parte do Vila, depois a gente vai projetar aqui os jogos e também o que seria interessante para o Vila conquistar agora neste mês de julho. Vou compartilhar aqui na tela para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B no mês de junho, tá bem? Vamos lá? Aqui, olha só, o Vila Nova foi um dos times que menos pontuou neste mês de julho. 5 equipes somaram apenas 3 pontos. O Operário, o CRB, a Chapecoense, o Vila Nova e o Cuiabá. Então, com 25% de aproveitamento, né? Foram 4 rodadas realizadas agora nesse mês de junho. Então, o Vila Nova está entre os piores desempenhos das equipes no mês de junho. O Vila, inclusive, vinha de 3 derrotas consecutivas, né? Acabou conquistando esses 3 pontos na última oportunidade agora no mês de junho, quando bateu a equipe do Atlético pelo placar de 1-0. Então, para as pretensões coloradas, sem dúvida, o mês de junho foi muito ruim mesmo, com apenas 25% de aproveitamento, uma das piores campanhas neste período. E agora vai começar o mês de julho. Vou trazer para vocês quais serão os jogos e, no meu entender, que tipo de pontuação seria interessante para o Vila. A gente falar um pouquinho também desses duelos que o Vila tem agora neste mês de julho. Vamos começar a compartilhar aqui para vocês a nossa arte. Olha só, o primeiro jogo do Vila em julho será dia 6, domingo próximo, né, contra a Ferroviária fora de casa. Depois o Vila joga dia 11, uma sexta-feira, em casa contra o Operário. Depois joga dia 19, um sábado, fora de casa contra o Avaí. Depois joga numa terça-feira, dia 22, em casa contra o CRB. Depois joga no dia 27, fora de casa contra o Volta Redonda. Nesse jogo contra o Volta Redonda, o Vila Nova vai encerrar sua participação no primeiro turno. E ainda neste mês o Vila vai abrir o retorno, jogando contra o Coritiba, também no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Então a equipe colorada tem aí 6 jogos em casa nesse mês de julho, sendo 6 jogos, sendo 3 em casa, 3 fora, né? São 6 jogos no total, sendo 3 em casa e 3 fora. Vai iniciar o retorno, né? Finalizar o primeiro turno e iniciar o segundo turno ainda nesse mês de julho. O que a gente pode projetar para o Vila em relação à pontuação? Eu vou focar aqui em acesso, tá bem? Nosso foco será acesso. Então o Vila vai disputar 18 pontos, em 6 jogos 18 pontos. Para o Vila ter uma pontuação daquilo que normalmente uma equipe sobe na quarta colocação, que fica na faixa quase sempre entre 54% e 56%. O quarto colocado muito raramente sai dessa margem de aproveitamento, entre 54% e 56%. Se o Vila Nova fizer 10 pontos, ele precisaria de quê? 3 vitórias e um empate para fazer 10 pontos. O Vila fecharia aí com 55% de aproveitamento.
Então, 10 pontos é para o Vila fazer o básico de quem sobe. A questão é que o Vila está em déficit nesse momento, né? Por que está em déficit? Porque o Vila não está no G4. Né? Então, o Vila hoje tem um aproveitamento, está ali agora que com essa vitória, né, contra o Atlético, o Vila acabou subindo para a 11ª colocação. O Vila tem um aproveitamento de 45%. Então, o aproveitamento do Vila está 10% a menos daquilo que ele precisa para fechar o campeonato ali, muito provavelmente com acesso, que seria na faixa de 55% a 56% de aproveitamento lá na 38ª rodada. Então, o Vila precisaria de 10 pontos para fazer o básico. E seria fundamental que ele conseguisse mais do que isso, mais do que os 10 pontos, para ele ir tirando essa diferença que ele precisa. São esses 10% de déficit que o Vila tem neste momento em relação à pontuação básica. Para você ter uma ideia, hoje o Remo, o Avaí, que é o 4º colocado, ele tem 55% de aproveitamento, ou seja, 10% a mais do que a equipe do Vila, e costuma ser esse o percentual realmente para o acesso. Então o Vila já tem aí uma missão, ao meu ver. Para o Vila se fortalecer nessa luta pelo acesso, ele tem que somar mais de 10 pontos nessa sequência de 18 jogos. Claro, quanto mais melhor. Se somasse os 18 seria o ideal. Mas se conseguisse somar aí pelo menos 13 pontos, 12 pontos, talvez 14 pontos, aí sim seria uma pontuação que muito provavelmente encostaria muito o Vila dentro do G4, dando chances talvez até de entrar, em que pese seja difícil você entrar com essa pontuação, mas imagino ser essa a missão do Vila nesse mês de julho, somar mais de 10 pontos nessa sequência de 6 jogos. Aí se somar menos, aí vai estar mais longe ainda do acesso. Se somar 10 pontos, estará um pouquinho melhor do que está hoje, a tendência. Se o Vila fechar em 10 pontos, a tendência é que ele feche o mês de julho um pouco melhor do que ele está nesse momento, na 11ª colocação. Pode subir ali para 7º, 8º, 9º talvez, deve ficar em torno disso. Agora se o Vila conseguir fechar aí com 13, 12 pontos, aí a situação dá uma melhorada. 12 pontos seria 66% de aproveitamento. Aí você com certeza sobe na tabela de classificação, porque você está somando mais do que os times do G4, pelo menos o time que ocupa a 4ª colocação nesse momento. Em relação aos jogos, né, nessa nossa arte aí, Ferroviária, fora de casa, para mim é um jogo emblemático dessa sequência do Vila, porque se o Vila quer buscar algo a mais, é um jogo para vencer. A Ferroviária é difícil, ela empata muito, ela tira ponto da maioria dos adversários que enfrenta ela, ok. Mas para quem quer subir é o tipo de jogo que você tem que ganhar. Até para você tirar o déficit que você tem nesse momento. Dos jogos que o Vila tem fora, o Vila tem Ferroviária, Avaí e Volta Redonda. Né? Ferroviária e Volta Redonda são jogos mais acessíveis do que o Avaí. Pode acontecer do Vila jogar e ganhar do Avaí e perder para os outros dois. É do futebol. Mas eu vejo mais condições do Vila pontuar contra a Ferroviária e contra a Volta Redonda. Seria interessante que nesse giro fora de casa aí, o Vila conseguisse fazer pelo menos de 3 a 4 pontos, né? nesses 9 pontos que ele vai disputar. E dentro de casa o Vila tem que ser preciso. Aí a margem de erro é zero. Você tem que dar conta, fechar a conta dentro de casa. Ganhar do Operário, ganhar do CRB, ganhar do Coritiba. Eu sei que não é fácil. Coritiba e CRB brigando ali pelas primeiras colocações, mas é o preço que você tem que pagar para conseguir chegar no tão sonhado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, em relação à pontuação, torcedor colorado, para mim, se o Vila fizer 10 pontos, é razoável. Se ele fizer abaixo de 10 pontos, ele vai estar se complicando ainda mais nessa missão de subir. E se o Vila fizer acima de 10 pontos, 12, 13, aí o Vila já começa a se fortalecer para o retorno, né, que restarão ainda depois dessa sequência aí 18 jogos. Aí eu já vejo um Vila mais forte para brigar no retorno. Então é uma sequência que o Vila tem que pontuar bem nela. O mês de julho vai ser um mês decisivo, porque se for mal, muito mal, aí o Vila vai se aproximar demais da zona do rebaixamento. Aí a briga vira outra. Se passar mal por essa sequência de julho, como passou a de junho, aí certeza que o foco vai mudar. Aí esquece acesso, a briga será contra o rebaixamento. Agora, se a equipe conseguir passar bem,
passar muito bem por essa sequência, aí o Vila se fortalece para se aproximar do grupo lá de cima e entrar na briga na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O meu prognóstico é basicamente isso. Gilé, você vai dar um palpite para cada jogo? Não vou porque é palpite. Vai ganhar da Ferroviária, vai empatar com o Coritiba, vai ganhar Não, isso aí é tentativa de adivinhação. Quem é que podia projetar que o Vila ia perder 3 jogos seguidos depois de ter perdido 2 no mês de maio? Né? Então, eu não sou adepto a esses palpites. Eu gosto mais do lado matemático, o que é uma pontuação boa, o que é uma pontuação ruim e o que é uma pontuação fraca. E para conseguir essa pontuação boa, sem dúvida, o Vila vai ter que ter um rendimento melhor do que teve nesse mês de junho. Para mim, com o nível de atuação que o Vila teve em junho, tanto com o Rafael Lacerda como com o Luizinho, o Vila dificilmente terá uma boa pontuação agora no mês de julho. A qualidade do jogo vai ter que melhorar, o desempenho vai ter que melhorar, porque senão realmente não consegue essa pontuação acima de 10 pontos que eu destaquei aqui para vocês. Mas você, torcedor colorado, pode fazer a sua projeção. Você imagina o Vila fechando esse mês com quantos pontos? Para você, qual seria uma pontuação interessante? Para você, o Vila tem condições de alcançar essa pontuação interessante? Fique à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua manifestação. O espaço está sempre aberto para você aqui no Futebol 62, tá bem? Quando terminar o mês, a gente faz como fizemos hoje, uma avaliação do que passou e uma projeção pelo que vem pela frente. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.